Eles vão achar bom, Raul. Né? Porque eu sei, vocês ficam com saudade, né, gente? A gente só se vê uma vez por semana, Fica. né? Só na segunda-feira. Pois é. Aí passa a semana inteira, né? Muito tempo sem esse contato, essa vibração. Então, é um Pois é, quiz. aí eles adoram. Ah, tá, meninos? Eu já postei lá. Aí eu postei numa atividade separada, mas está lá no meu, na minha pasta lá no tópico Raul, vai aparecer lá o quiz. E eu coloquei para entregar até terça-feira da semana que vem. Por que até terça e não até segunda? Porque é um quiz sobre pré-modernismo. E pré-modernismo nós vamos começar agora. Então, quer dizer, às vezes você quer terminar nós vamos ter na semana que vem, nós vamos ter duas aulas, né, para finalizar pré-modernismo. E às vezes você quer fazer depois que terminar, né, o conteúdo sobre pré-modernismo para você poder fazer o quiz. Por isso que eu estou deixando até terça-feira da semana que vem, dia 29. Lembrando o seguinte, gente, onde está pré-modernismo no seu livro, no seu material? Chance, módulo 8, unidade 8, né? Capítulo 15, tá? Pré-modernismo. Unidade 8, capítulo 15, o pré-modernismo. Beleza? Tá? Interessante até observar aqui uma coisa. Depois, lá na unidade, depois que acaba o pré-modernismo, já vai começar a falar de modernismo brasileiro, certo? Esse material de vocês aqui, espera aí um pouquinho. Esse material de vocês aqui não tem, né, um capítulo sobre vanguardas. O que, na verdade, é muito estranho, porque vanguardas é a matéria de literatura que cai todo ano. Todo ano no Enem você tem pelo menos umas 3 questões de vanguardas, tá certo? Isso significa que todo o material que nós formos trabalhar, todo o material que nós vamos trabalhar de vanguardas, eu que vou produzir para vocês. Mas eu já tenho produzido, eu vou só colocar na plataforma, tá certo? Beleza? Bom dia, Ana Clara. Tudo bem? Como vai você? Tudo bem, então, queridos? Beleza? Raul, então nós temos, nesse exato momento, um maravilhoso quiz para brincar dentro do conteúdo pré-modernismo, que está no capítulo 15 da unidade 8. Exatamente. Tá bom, meus amores? Então tá. Bom, então vamos conversar. Deixa eu contar historinhas para vocês aqui, para você entender o pré-modernismo. Como é que chama aquilo? Como é que chama aquilo? Não, o esquilo não faz assim. O esquilo faz assim, ó. Lagarto, sapo, meu Deus do céu. Não. Jaguatiricas, prestem atenção, olha só. Muita atenção, Jaguatiricas, nesse momento. Olha só. É, vamos pensar aqui o seguinte. Então, saímos aqui agora, estamos indo. O Raul, o Raul faz isso com a. Então, vamos de historinhas. Vamos aqui, então, contar para você aqui os periquitos do contexto que a gente vai chegar agora. Pensa o seguinte, meninos, só para saber uma coisa, onde vocês estão em História do Brasil? Quem que dá a História do Brasil para vocês? É o Gugu? É o Gugu, né? Beleza. Vocês estão em Era Vargas? Beleza. Então, massa. Isso quer dizer que
vocês já tiveram ali a República Velha, já estudaram a República Velha, ali os governos dos marechais, aquela coisa toda, certo? E com certeza, quando vocês estudaram República Velha e estudaram os marechais, o Gugu deve ter falado das revoltas e dos movimentos sociais da época também, certo? Beleza. Então, vamos, porque esse momento é exatamente um momento muito definidor, gente, para a gente entender de que forma entra o pré-modernismo, né, nesse contexto histórico que o Brasil está vivendo. Vamos pensar. O Brasil torna-se uma república em 1889. Beleza? 15 de novembro de 1889, o Brasil se torna uma república. A proclamada república, né? E aí nós teremos Marechal Deodoro da Fonseca como primeiro presidente do Brasil. O que nós temos ali, gente? Nós temos um império que já estava decadente, certo? Um império decadente, que vai dar lugar às novas elites, o exército, né, a alta burguesia, já tinha a aristocracia rural, já mandava há muito tempo também, né? Então nós temos esse contexto. Já é perceptível também, meninos, que nessa época você tinha as cidades favoritinhas, sabe? O Rio de Janeiro era o centro do universo. Uma ou outra cidade do Nordeste também era importante por causa da riqueza econômica, por causa da agricultura, né? Desde a da cana-de-açúcar. Mas quando a cana-de-açúcar começa a cair, o Nordeste começa a cair também. Principalmente porque nós temos uma situação complicada no que se refere à questão do clima. Você vai ter um sertão brabo, você vai ter um punhado de coroné explorando, né, aqueles pobres agricultores, pequenos agricultores, e você tem um abandono por parte do governo central que ficava no Rio de Janeiro, você tem um abandono do Nordeste, né? Então vira, por isso o coronelismo vai vicejar lá. Os coroné é que vão mandar em tudo. Vão mandar na política, vão mandar em quem que vai ter água, vão mandar em quem que vai ser não sei o quê, certo? O coroné vai ser... Por quê? Porque ele é a presença do Estado onde o Estado não existe, onde o Estado não chega. Por quê? Porque está tudo ali para o Sudeste. Beleza? Isso é importante salientar, gente, porque essas realidades que estão invisíveis nesse momento da República Velha, essas realidades que estão invisíveis aos olhos do governo, da República que supostamente chegou para salvar o Brasil, certo? Essas realidades elas vão começar a ser mostradas pela literatura. Tipo, os governantes não estão mostrando a realidade do sertanejo, que está lá passando fome, que não está conseguindo sequer plantar, né, porque a terra está seca. Né? Vale lembrar, gente, que entre 1894 e 1897, foram 3 ou 4 anos de seca, a seca mais brutal que o Nordeste já viveu. Certo? Foram, se não me engano, mais de 3 anos sem chuva. E nós estamos falando desse período aí, o início da República Velha, tal, né? Então você vai ser nessa época que você vai ter caras como Antônio Conselheiro, em Canudos, tentando animar o espírito dos seus seguidores, dizendo que o sertão ia virar o quê? O sertão vai virar mar, né? Uai, quem respondeu foi a Ivani. Foi o Guilherme. Ah, tá. Pois é, só o Guilherme que respondeu, né? Que beleza, não é mesmo, gente? Vocês não combinam essa ideia do sertão vai virar mar e o mar vai virar sertão? As profecias do Antônio Conselheiro? Exatamente. É o Sobradinho, o sertão vai virar mar lá no coração, né? Exatamente. Sobradinho, a música Sobradinho, que fala sobre exatamente a seca do Nordeste, vai pegar nesse refrão da música as palavras do Antônio Conselheiro. Por quê? Como você sabe, Canudos foi uma revolta, um movimento messiânico, né? Na figura de Antônio Conselheiro, um Messias em quem as pessoas se apegavam
né? Por quê? Porque você tinha que se apegar a alguma coisa, em alguma esperança, certo? Então, Antônio Conselheiro simbolizava essa esperança de resistência, de luta e de que dias melhores viriam, certo? Então, você tem essa configuração aí. Além disso, você vai ter um punhado de revolta em outros estados do Nordeste, né? Você vai ter a balaiada, a cabanagem, você vai ter uma porrada de coisa ali da Velha República que você vai entender por que acontece tanta revolta nessa época no Nordeste. Por quê? Porque o Nordeste está abandonado, certo? O Nordeste está abandonado pelo poder central. Beleza. Raul, e você disse que essa realidade vai começar a ser mostrada na literatura? É, a realidade desse sertanejo, a realidade do caipira do interior de São Paulo, que o São Paulo está ali enriquecendo-se alucinadamente por conta do café no final do século XIX, né? Na segunda metade do século XIX. Só que quem tem condição, né, de realmente ficar milionário são os produtores, os grandes produtores. O pequeno agricultor, o lavrador, né, que cultiva sua hortinha ali, sua terrinha, está perdendo espaço e perdendo até a chance da subsistência diante dessa monocultura cafeeira. Tá certo? Então você tem essa figura do caipira, do interior. Obrigado, as baladas e cabanagem. Eu estou confundindo, porque eu lembrei deles aqui, mas aqui você vai ter Revolta da Armada, Canudos, aquela lá aquela lá de Pernambuco, que eu esqueci o nome agora. Se alguém lembrar, fale, por favor. Da Chibata, exato, né? Então, quer dizer, é verdade, eu estava falando aqui para a gente falar de cabanagem, né? É lá no Pará, é lá no norte, e é lá na época da regência, é verdade. Certo? Então, aqui tem a questão do cangaço também. A questão do cangaço vai ser uma forma de resistência, gente, dos pobres nordestinos, né? Que viviam sob a regência de quem? Sob a regência dos coronéis. Certo? O que o cangaço vai ser? Vai ser uma forma de gente pobre, né, essa gente pobre vai se unir em bandos para praticar o que era chamado de banditismo, certo? Banditismo, certo? Fazia parte do bando, portanto é um bandido, né, e praticava o banditismo. Agora, a origem dos cangaceiros, a origem desses bandos de cangaceiros é da pobreza extrema. Certo? É dessas famílias desestruturadas dentro de uma região seca na qual se passa fome. Beleza? Então, por isso que muitas vezes os cordéis são bastante dessa época. A literatura de cordel vem muito dessa época. Muito dessa época. Porque os cordéis, muitas vezes, eram aquelas histórias rimadas e muitas vezes cantadas, certo? Na grande maioria das vezes, contando histórias religiosas ou histórias de aventuras dos cangaceiros, certo? O cordel acontecia dentro de uma manifestação mais oral. Ele era o repente, ele era cantado, ele era contado. Muitas vezes ele não era nem escrito. Depois, no século XX, é que começaram a perceber, né, o cordel como um patrimônio imaterial super importante, e você vai começar a ter as publicações dos cordéis. Uhum. Beleza, mas estão falando que tem vários tipos de cangaço. Beleza. Nós estamos só jogando o contexto, não é aula de história. Não é aula de história, estou colocando só o contexto, tá certo? Então, esse é o contexto, certo? Um contexto de um Nordeste abandonado, que vai resistir por meio de revoltas e por meio do cangaço, e por meio, né, em que você vai ter os coronéis como sendo, né, as grandes autoridades, né? Quem que era o coronel? Gente, o coronel era o dono da terra. Certo? O coronel era o dono de terra. Certo? Então, você vai ter isso. Você vai ter uma realidade muito difícil para os caipiras, os pequenos agricultores do interior, principalmente de São Paulo,
certo? Ali do chamado Vale da Ribeira, perto de Taubaté, aquele pedaço todo ali. Quer dizer, sempre foi uma área agrícola muito forte, só que aquilo ali virou produção de café, certo? Se você não era produtor de café, você morria à míngua, certo? Então, esses caipiras, eles viviam na ignorância, eram analfabetos, né? E ainda mal conseguiam a subsistência, né? Nas terrinhas que eles tinham, encantoados no meio da monocultura do café, tá certo? Então, você tem essa outra realidade e você tem uma outra realidade que está começando a acontecer no Brasil, nesse final do século XIX, que é a realidade da imigração. Da imigração, particularmente o quê? Europeia. Certo? Vai ser nessa época que a gente vai começar a ter uma grande leva de italianos, de alemães, de poloneses, né? Depois os espanhóis e tal, depois vem os japoneses, mas vai ser a primeira grande leva dos periquitos, né? Dos imigrantes europeus, para povoar primeiro, um projeto de embranquecimento. Lembra? Projeto de embranquecimento da raça brasileira, do povo brasileiro. Segundo, mão de obra barata, né? Muitos deles vindo, né, para o Brasil, fugindo de condições que, né, eram terríveis, muitas vezes, em vários países da Europa. A Europa ela só vai se firmar realmente, né, como um continente de bem-estar social para a maioria das pessoas na segunda metade do século XX, certo? Na segunda metade do século XX. Antes você vai ter muitos problemas ali, muitos problemas. Então, muitos vinham em busca de uma vida melhor, né? Eu falo isso pensando, por exemplo, meu avô veio da Espanha em 1920, por aí, né? Durante a Primeira Guerra Mundial, não, pouco depois da Primeira Guerra Mundial, ele veio. Por quê? Porque a Espanha estava, assim, a Europa estava em frangalhos. A Espanha estava em frangalhos, né? Mesmo não estando diretamente ligada à Primeira Guerra Mundial. Mas a economia europeia estava no aço. Então ele veio para o Brasil, certo? Para ver se conseguia alguma coisa melhor, certo? Ainda tinha começado o franquismo já para piorar a situação, né? Exatamente. Beleza, meninos? Então, quer dizer, você vai ter essa leva dos imigrantes. Agora, esses imigrantes, gente, eles vão para o Rio de Janeiro ou para a capital de São Paulo? Santos, que era, né, o grande porto por onde escoava a produção de café, certo? Não. Essas pessoas vão ser jogadas nos lugares em que não tem ninguém, certo? Então, o sul, por isso que o sul do Brasil é tão europeizado. Porque a quantidade de italiano, polonês e alemão que foi para lá, para povoar na virada do século XIX para o século XX, é uma coisa de doido. Por isso que eles são mais brancos, por isso que eles têm tudo nome estrangeiro, praticamente, sobrenome. Por quê? Porque foi essa leva. O sul não tinha nada. Tá certo? E foram fazer exatamente o que eles faziam lá na Europa, mas que estavam sem condições, que era de ser agricultores. Por isso o sul virou uma força agrícola, né? No início do processo de colonização, né, do sul. Agora, só para lá que eles vão? Não. Nós temos aí, né? Minas Gerais sempre teve riqueza, né? Minas Gerais sempre teve riqueza, sempre teve no centro do poder, mas o grande centro do poder, nesse momento, era o Rio de Janeiro, onde estava a capital, certo? São Paulo ganhava cada vez mais força, certo? Por conta do café. Certo? Não é à toa que daí a pouco começa uma coisa que você conhece, chamada política do café com leite, certo? Principalmente ali entre Minas e São Paulo, mas também tendo, né, figuras políticas de Pernambuco, porque também é um estado que tinha ainda conseguido preservar uma influência política. Mas você vai ter essa conjuntura, tá certo? A realidade. Agora, o Espírito Santo, ninguém nem sabia o que era Espírito Santo, sabe? Então, você vai ter também imigrantes que, em vez de irem para o sul do país, vão para o sudeste, mas para regiões que são menos desenvolvidas, como o Espírito Santo? Sim. Certo? Eu estou colocando tudo isso porque essas realidades todas que eu estou falando aqui, que eu estou enumerando, vão aparecer em obras do pré-modernismo. A realidade do imigrante que chega no Espírito Santo vai aparecer em Canaã.
certo? A realidade do sertane... do caipira, né? Que vive na ignorância, sem condições de higiene, sem nada, sabe? Só crescer naquela barriga de esquistossomose, de barriga d'água, certo? Vai ser mostrada num livro chamado Urupês, em que você vai ser apresentado a essa figura, a esse caipira, certo? Indolente, esse caipira que ó, fica vendo o tempo passar, né? Porque não vê muita perspectiva em nada e também não tem muitas ferramentas, né, profissionais ou intelectuais para conseguir sair daquela vida, que é a figura do Jeca Tatu, certo? E você vai ter, né, a questão dos sertanejos, principalmente mostrada, talvez, na grande obra-prima, né, do pré-modernismo, desse período, que é em Os Sertões, que vai mostrar o que aconteceu com Canudos, certo? Os Sertões de Euclides da Cunha. Então, gente, você tem uma produção muito forte nesse período de questionamentos de realidade, certo? E por que a gente chama, por que não é igual, tipo assim, tem realismo, tem romantismo, tem simbolismo. Por que esse momento não tem um nome? Por que ele é chamado apenas de pré-modernismo? Porque você não consegue identificar, como você consegue identificar no realismo, no romantismo, características que sejam trabalhadas ou que sejam trabalhadas por todos os autores da época. É um momento de convulsão, gente. É um momento de transição. O Brasil está em transição, as ideias estão em transição, a política está em transição, a literatura também está em transição. Certo? Tanto que quando estava acontecendo o pré-modernismo, ele não chamava nada. Ninguém. Né? Olha, estamos vendo o pré-modernismo, que daqui a pouco vem o modernismo. Não. Só quando você vai, né, já academizar e compreender o que aconteceu com o modernismo brasileiro, é que esse momento vai ser começado a chamar de pré-modernismo. Certo? De pré-modernismo. Por quê? Por que não chama outra coisa? Porque, apesar de você ter algumas coisas nesse período que ainda vão lembrar a tradição da literatura anterior, certo? Mas você já vai começar a ter alguns aspectos, algumas características que serão, na verdade, pioneiras para o modernismo. Então, o pré-modernismo, gente, é uma coisa que tem um pé no passado e um pé no futuro. Portanto, é um período de transição. Tudo bem? Um pé no passado e um pé no futuro. Portanto, um período de transição. Tranquilo até aqui? E qual é o período, né, histórico, contexto? Esse da República Velha. Certo? Raul, você falou aí da realidade das pessoas invisíveis, né? Mas sempre assim, voltado para o interior, para as regiões que não são urbanas, tipo o sertão, né? Tipo o sul que ainda era desabitado, ou, né, as regiões do sudeste que ainda não eram ricas e habitadas, ou o interior, na zona rural, né, do estado de São Paulo, né, a vida dos pequenos agricultores. Não se tinha uma coisa urbana também? Depende da obra, por isso a gente está falando. Certo? Porque, por exemplo, uma das principais obras desse período de transição se passa, em boa parte, no Rio de Janeiro. Qual obra? Triste Fim de Policarpo Quaresma. Triste Fim de Policarpo Quaresma, gente, de Lima Barreto, é um dos livros também mais importantes da literatura brasileira e pertence a esse momento. Só que, por exemplo, o Lima Barreto já tem uma intenção crítica que vai ficar muito evidente. Tipo assim, o Lima Barreto, em Triste Fim de Policarpo Quaresma, ele vai fazer uma crítica direta ao Floriano Peixoto, que foi o segundo presidente brasileiro. Certo? Vai fazer uma crítica direta ao Floriano Peixoto, porque na história criada pelo Lima Barreto, você tem um personagem chamado Policarpo Quaresma, que é o protagonista, que é um sujeito sonhador. E ele tem uma visão utópica sobre o Brasil. Sabe aquele amor utópico, aquela coisa de o Brasil é o país mais lindo do mundo, é o país mais belo, é o país em que se plantando tudo dá, né? E se nós fizermos as coisas certas, nós seremos o país mais rico, mais poderoso, o melhor país do mundo. Esse é o Policarpo. Ele não é só um patriota, ele é um ufanista, certo? Lembra o ufanismo? Que é
aquele nacionalismo sonhador, né, que não consegue ver os defeitos, certo? O Policarpo é esse. O Policarpo, gente, ele é um cara tão sonhador que ele acredita, e ele inclusive vai parar no hospício, certo? Porque ele, primeiro, ele vai defender que o português não deveria ser jamais a língua oficial do Brasil, que o português é uma língua emprestada e que nós deveríamos ter como idioma oficial a língua que era falada aqui pelos povos originários. Portanto, tinha que ser o Tupi-Guarani que deveria ser a língua oficial do Brasil. Certo? E ele vai propor isso na Câmara dos Deputados no Rio de Janeiro. Ele vai chegar lá com essa proposta, tal, não sei o quê. E, assim, né? Você já percebe na história no Lima Barreto a crítica aos políticos, né? Aos conchavos políticos, essas pessoas que estavam ali supostamente representando o povo brasileiro, era tudo da elite, da aristocracia, né? Não queriam saber nada, super preconceituosos, vão falar que você quer que nós brasileiros, que nós passemos a falar língua de bugre? O que é bugre? Bugre é povo do mato, é selvagem. Certo? Você quer que a gente fale língua de bugre? Certo? E aí ele vai ser expulso da Câmara dos Deputados, certo? E depois ele vai acabar num momento de muito estresse lá para ele, porque as pessoas vão, apesar dele ter uma condição financeira e um certo status social, mas as pessoas o veem de forma ridícula, sabe? Por conta dessas ideias dele. E ele vai acabar, num determinado momento, escrevendo um documento em nome do superior dele, que é um general lá, um coronel, na verdade, um coronel, que não faz nada. Aí você vem crítica também aos militares. E os militares é que mandavam no país na época, porque era república militar, né? Marechal e tudo mais. E aí, ele grilado lá, né, com as condições e com as ideias desses caras lá que trabalhavam com ele vai escrever um documento em nome do coronel, que o coronel pediu para ele fazer, só que ele vai viajar na maionese e vai escrever esse documento em tupi. Então, vai chegar lá no Ministério da Guerra, não sei das quantas, um documento em tupi. Com o nome do coronel. Esse coronel vai ficar desesperado, tal, não sei o quê. Você é maluco? Como é que você assina em meu nome uma coisa numa língua dessa? Aí ele não aguenta e ele vai para cima do coronel, o que vai fazer com que ele seja louco e ele vai ser mandado para o hospício. Tá certo? Deixa eu ver o que vocês estão perguntando aqui rapidinho. Então, o neocolonialismo e as pseudociências, características do cenário internacional ocidental da época, influenciaram provavelmente o pré-modernismo brasileiro, correto? De certa forma, sim, Giovana, porque aqui nós temos uma situação seguinte: o Brasil ainda estava um pouco atrasado em relação a essas questões, tá certo? Mas já se tinha, né, aquela coisa, né, principalmente a elite, tinha acesso ao que vinha da Europa. Uma das coisas que vinham da Europa eram essas questões relacionadas, por exemplo, à eugenia, à superioridade da raça. Certo? Esse vai ser o embasamento, por exemplo, para justificar a tentativa de embranquecimento do povo brasileiro. Entendeu? Certo? E aquela coisa, né, completamente eurocêntrica, né? É a Europa que é o centro de tudo. Nós ainda não conseguimos ali formar uma identidade nacional, até porque nós não temos nem noção da diversidade dessa identidade ainda, já que tudo fica centrado no Sudeste. O que o pré-modernismo faz, e isso é uma coisa que antecipa o modernismo, é exatamente conseguir mostrar, certo? Conseguir mostrar como, né, esse Brasil é maior e as realidades sociais são maiores do que aquilo que nós víamos morando no Rio de Janeiro. Então, começa-se um processo de investigação de uma identidade nacional. Não a identidade nacional ultrapatriótica, né, completamente ufanista, lá do Gonçalves Dias e a Canção do Exílio, lá no Romantismo. Não. Uma identidade que olhe para a realidade brasileira. Isso é a primeira vez que está acontecendo, criar uma identidade nacional a partir da observação da realidade. Mas não só de uma realidade, não só da realidade da classe média do Rio de Janeiro, mas, né, mostrando essas outras realidades que começam a ser vistas, né, como um indício da diversidade
né, do país e da dimensão dessa diversidade. Beleza? Agora, onde que você vai ter essa construção de uma identidade nacional por meio da cultura e da arte? No modernismo. Por isso, o pré-modernismo antecipa esse movimento. Tranquilo? Adorei o Policarpo, elevado. Bugre é o jeito que chamam o Guarani. Você está falando no livro do Guarani? Usar uma língua em um documento que as pessoas não falam. Não, gente, mas Gabriel, mas a questão é a seguinte: o, 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 o Policarpo, ele vai ser uma figura meio que caricata, sabe? Ele vai fazer esse negócio do documento em tupi, certo? Ele não vai ter nem muita consciência de que ele fez isso. Ele estava chateado no momento, certo? E ele meio que escreveu automaticamente. Você entendeu? Ele não faz aquilo com a intenção de afrontar o coronel com uma linguagem, com um idioma que ninguém ia entender. Ele fez meio de. Na verdade, o Policarpo vai ser um puro, ele vai ser super ingênuo. Ele vai ser tão ingênuo que o fim dele vai ser um triste fim, né? Triste fim de Policarpo Quaresma. Certo? É muito interessante observar o que acontece em Policarpo Quaresma, gente, porque ele vai propor várias reformas, né? Primeiro, ele propõe a reforma linguística, a reforma cultural, o Brasil se voltar para suas próprias origens, a origem dos povos originários, a língua dos povos originários, chance, né? Obviamente, utópico. O Brasil era um país eurocêntrico, né? Não tinha perdido ainda esse complexo de inferioridade em relação à Europa, tanto que, né, nos salões da elite da aristocracia, as pessoas continuavam ouvindo música europeia. Já se tinha nessa época, gente, a coisa do violão, da cantiga, da serenata, só que isso era meio visto pela elite como coisa de pobre, como coisa de malandro. Ou seja, o que era cultura popular brasileira que surgia ali naquele momento era visto ainda por quem mandava como coisa de malandro e coisa de pobre. O chique era o quê? O que vinha da Europa. Então, é um momento muito podre da nossa história, na verdade, né? Um bando de uma elite cheia de retrocessos e, né, que fazia um suposto discurso progressista por meio da ideia de república, mas que era limitada, ideologicamente colonizada, né? Não tinha orgulho de nada em relação à sua identidade como brasileiro e que não queria ver outras realidades também, certo? Extremamente elitizada, segregacionista, racista e ainda apoiava coisas como o embranquecimento da população. Então, você imagina o que era, né? Você conviver no meio desse povo, certo? E o Policarpo Quaresma, o livro, vai mostrar muito isso. Certo? Como vai ser difícil para o Policarpo, que é uma pessoa realmente pura, de bom coração e com boas intenções e realmente preocupado com o país, como que ele vai se dar mal em tudo que ele vai tentar. Mesmo que quando seja uma coisa meio doida como essa, certo? Mas, por exemplo, ele vai propor uma reforma agrícola. Porque ele vai para um sítio chamado Sítio do Sossego, né? Acho que é isso, Bom Sossego, assim, para mostrar, depois que ele sai do hospício, que ele vai fazer uma reforma no hospício também, certo? Vai fazer o médico entender que o médico não é um carcereiro, que ele é um médico que está lidando com pessoas, e ele vai humanizar o tratamento dos pacientes do hospício. Vai ser a única reforma que ele vai conseguir fazer de verdade. E aí, quando ele sai de lá, ele vai, então, para o sossego, né? Para o sítio do sossego, porque ele quer mostrar, né, que no Brasil, em se plantando, tudo dá. Né? Então, ele quer plantar a terra e propor para o presidente, que ele acha o Floriano Peixoto a coisa mais maravilhosa do mundo, ele quer fazer as experiências dele e aí ele vai provar que uma reforma agrícola era necessária. Né? O investimento na terra. E lá o Policarpo vai ver a pobreza, a situação de extrema pobreza desse pequeno agricultor, desse caipira, desse que não tinha lugar mais, não sei o quê. E ele vai ceder terra dele para essas pessoas poderem plantar para sobreviver. Certo? E aí, o que vai acontecer?
Só que essa atitude do Policarpo vai fazer os outros donos de terras da região começarem a falar, uai, mas então agora todo mundo vai aparecer, agora vai querer entrar na minha terra também. Vão começar a falar que ele estava querendo fazer reforma agrária. E que isso era coisa de arroaceiro, que isso era coisa de baderneiro, que daqui a pouco tava gente invadindo a terra de todo mundo. Certo? E aí ele vai passar todos esses perrengues. Por fim, ele ainda vai ter o perrengue de perder a plantação dele, porque não vai chover. Depois vai ter aí vai ter uma coisa que é a grande metáfora do livro, que é as saúvas. As saúvas são formigas, que são uma praga, né, gente? E as saúvas vão destruir a plantação dele toda. Só que ao longo do livro, o termo saúva vai ganhando o aspecto metafórico, porque ele começa a colocar a ideia de saúva, o Lima Barreto, né, coloca no livro a ideia de que saúva são todos os parasitas, são todas as pragas mal intencionadas que não deixam o país andar para frente, porque sempre vão pensar só nos interesses particulares, né? E aí, por fim, o Policarpo vai descobrir que o pior de todas as saúvas era o próprio Floriano Peixoto. E aí ele vai propor a derradeira reforma dele, que é a reforma política. E aí o Floriano Peixoto, que sabia quem ele era, que ignorava ele e tal, não sei o que, quando ele descobre a reforma, de uma carta que o Policarpo manda para o Floriano, falando que era um absurdo como ele estava tratando os prisioneiros da revolta da Armada, que ele estava matando esses prisioneiros e que eles não deveriam ser mortos, que eles eram brasileiros, eles precisavam apenas ser reeducados a respeitar a autoridade. Mas o que ele, Floriano, estava fazendo era um absurdo. E aí o Floriano vai considerá-lo como um traidor. E aí vai mandar ele ser executado na Ilha das Cobras. Certo? Então, e aí vai ser quando o Policarpo vai fazer um apanhado da vida dele e mostrar arrependimento de ter amado tanto esse país, num país em que ninguém ama o país. Gente, Policarpo Quaresma é um livro, alguém colocou aí, atualíssimo. É super político, é super crítico, certo? É um livro que até hoje é importante na literatura e não é à toa, tá certo? Acabou nosso tempo. Na próxima aula, na semana que vem, eu vou falar de Os Sertões, vou falar de Canaã, vou falar um pouquinho sobre o Jeca Tatu e o Monteiro Lobato, que vocês conhecem do Sítio do Capão Amarelo, e vou falar de Augusto dos Anjos, que vai ser o poeta desse período aí, tá certo? Tá? Mas eu já estou passando para vocês hoje o quiz, tá bom? Beleza, meus queridos? Abre o microfone para dar tchau para mim, então. Tchau. Até mais, meus amores. Boa semana para vocês.